Olá, tudo bom? Está no ar mais um Movimento da Semana. Nesta edição, nós vamos conversar um pouco sobre data centers, carros elétricos e sobre a Conexões Transnordestina, o seminário que tem a sua última edição no próximo dia 18. O Hub Plural possui um estúdio completo com câmeras, microfones para você gravar seu podcast. Fica aqui na Rua do Brum 248, no bairro do Recife. Para mais informações, acesse o QR Code na tela. Estamos aqui com Paulo Goethe, nosso editor, e com Ângela Belfort, nossa repórter. Vamos começar, Paulo, a falar um pouquinho sobre o data center. Não é que o Ceará está despontando aí com realidade de construção de data center lá, não é isso? Uma coisa interessante é que nós aqui do Momento Econômico publicamos ao longo de 10 dias 3 grandes informações, grandes matérias sobre a questão do data center no Ceará. O que faz com que o estado realmente desponte como um grande corredor digital aqui no Nordeste, já sendo o segundo maior do Brasil. Né? Nós temos investimentos que vão somar em torno de R$500 bilhão. Um investimento gigantesco, né? Que vai mudar a economia do Nordeste nesse sentido aí. E aí abre discussões por que outros estados, como Pernambuco, né, estão ficando um pouco atrás em relação a isso. Aqui em Pernambuco, a gente teve o caso que iria ser ali no Memorial Arco Verde e teve uma polêmica danada dessa questão de um data center ali, né? E nós perdemos, talvez, o bonde da história de ter já um equipamento desse tipo aqui. Né? Ali era mais a questão de cabos submarinos, que é o que faz com que o Ceará se desponte como um grande atrativo na região, né? Só em Fortaleza, então, 17 cabos submarinos que ligam o mundo todo. E para os data centers é importante ter essa conexão rápida, veloz, que consiga fazer essa transmissão de dados. Por isso que um dos grandes maiores investimentos é em relação a Ângela, com o TikTok. Porque vai ser um investimento de quase R$500 bilhão, eles precisam de transmissão rápida de informação. E Fortaleza apresenta essas condições. O que chamou a atenção essa semana foi a entrada da ONIA. A ONIA entrou para esse data center da Casa dos Ventos, que é um investimento que pode chegar a R$50 bilhões. Muito se fala dessa questão dos data centers, né? Questão de poluição, de tudo mais, Paulo. Hoje em dia já tem tecnologias que têm minorado muito essa questão, não é isso? A Casa dos Ventos entra nesse processo fornecendo energia eólica e solar, né? Que são energias limpas. E a questão da água, o uso da água, nesse projeto grande, eles estão dizendo que vai ser o equivalente a que se usa um lava-jato. Uma empresa de lava-jato. Que se reaproveita a água. Realmente, ao longo dos anos, isso vai se resolvendo, né? Vão encontrando soluções adequadas para isso, né? Agora, o que está no Ceará diferente em relação a isso é a questão da ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportações, que funciona ao lado do IPCEM. É um sistema diferente, um arcabouço legal diferente, que faz com que simplifique a questão da tramitação, isenções tributárias. Isso faz com que as empresas estão se instalando mais por lá. Pernambuco tem um data center se instalando da Telecom, mas essa história da ZPE traz um diferencial tributário. A reforma tributária ainda está sendo regulamentada, mas o que está se dizendo é que os ZPEs eles vão continuar com um tratamento tributário diferenciado. Então, isso é um ponto para o Ceará. E o outro ponto é atrair essa história da Omnia, que anunciou essa semana que vai fazer parte desse data center da Casa dos Ventos com um investimento de mais de R$2 bilhões. O desafio vai ser a questão de geração de emprego, que se calcula em 30 mil empregos. É um volume grande. É um volume gigante de emprego. É quase o dobro da refinaria aqui que vai ter. Né? Sim. Mas isso tem um desafio da qualificação, né? Como é que vai se formar? Porque vai envolver gente desde o começo de manutenção até grandes engenheiros, né? E o grande desafio também, como falou Patrícia Raposo na coluna dela, é não ser só um grande armazenador de dados, mas contribuir, fazer uma transformação digital para exportar realmente serviços digitais. É isso aí que o Brasil tem que começar a se apropriar. Porque se você só fizer armazenar dados, virou commodity, não vai gerar valor agregado. E o Brasil é campeão nisso, né? Em exportar commodity e não gerar valor agregado. Então, vamos ver se faz diferente, dessa vez com os dados, né? Com os data centers. E agora vamos falar um pouquinho sobre mobilidade elétrica. O Movimento Econômico trouxe um mapa bem detalhado de onde você pode circular com os seus carros elétricos e abastecer, porque isso é um grande problema, que ainda é uma barreira para o carro elétrico aqui no Brasil, não é isso, Ângela? Né? A matéria de Vanessa Siqueira, que é nossa correspondente em Alagoas, está mostrando que somente 20% dos municípios nordestinos têm eletropostos. E outra coisa, eles estão concentrados nas grandes cidades do Nordeste. Quer dizer que se você for para o interior
e tiver só um carro elétrico, corre o risco de ficar sem ter como abastecer. Mas aí tem também outras coisas interessantes, que a gente também publicou matéria essa semana. Tem um corredor verde da Neoenergia Pernambuco, que foi implantado no programa de pesquisa e desenvolvimento, que ele começa lá em Camaçari, na Bahia, e vai até Rio Grande do Norte. São 17 eletropostos, 11 em rodovias e 6 em shopping centers. É porque, na verdade, muito se fala da questão do carro elétrico. Tem muitos carros, muitas ofertas de veículos de mais variados portes e que ainda enfrenta essa questão de infraestrutura. E a gente pensa que não tem demanda, mas tem, porque esse corredor verde da Neoenergia está demonstrando isso. Quando eles comparam o número de 2024 com 2023, cresceu quase 500% as recargas. Em 2023 foram 3.369 e em 2024 foram mais de 20 mil recargas. Agora, o lado ruim, esses eletropostos eles vêm pelo litoral. Sim. Então, você consegue de Salvador a Parnamirim, no Rio Grande do Norte, pelo litoral. Pelo interior, são poucos os eletropostos que realmente tem. Mas aí, o nosso leitor... Né, nosso leitor Paulo, tem esse diferencial de olhar pelo o mapa. Que o mapa é bem interativo, é um mapa muito interessante. Muito interativo e mostra uma coisa interessante. A Bahia lidera, mas com 640 só postos. É muito pouco para um estado com uma dimensão quase de um país. Sim. Imagina o restante do Nordeste. Né? E o segundo lugar é Pernambuco. Isso. Cerca de 400 eletropostos. É muito pouco, realmente, tudo nessa linha questão do litoral. Agora, assim, é um momento interessante. Foram vendidos, segundo a matéria de Vanessa, 30 mil veículos já até setembro, de janeiro a setembro. É um volume grande de carros. Com certeza. E vai aumentar mais ainda porque as montadoras instaladas também no Nordeste estão produzindo, vão começar a produzir carros também elétricos. E baratear, né? A partir do momento que você está fazendo aqui, você começa a baratear também o preço deles. A tendência é essa. Não é? A Biadinha Camaçari é carro elétrico, né? As Stellantis aqui tem projetos de carros híbridos, inclusive com etanol e com ar elétrico. E a montadora que vai vir para o Ceará também vai ser também um carro da GM elétrico. Então, é visível que essa rede de eletropostos tem que crescer no Nordeste. Tem, porque senão, fatalmente, o carro elétrico vai ser o segundo carro da família. Não vai ser o primeiro, vai ser o carro urbano. Vai ter limitação, você, entendeu? E falando em família, tem a questão também do abastecimento dos condomínios, né? Que você, inclusive, fez matéria recente sobre isso. Sim. E os estados aqui e as capitais estão discutindo isso, né? Exatamente. Porque os prédios não estão preparados também para essa nova realidade, né? Eu acredito que a partir de agora, todos os prédios vão pensar dessa forma, mas antigamente, prédio de 20, 30 anos atrás, é muito difícil você conseguir fazer isso. Conexões Transnordestina, o seminário que rodou Pernambuco. Ângela esteve em todos eles e agora vai... Também. E agora nós vamos fazer o último, não é? Do dia 18 no Porto de Suape. Fala um pouquinho, Ângela, de que é que a gente conseguiu ver andando por todo Pernambuco. Foi emocionante, sabe? Porque Transnordestina é um tema que eu acompanho há muito tempo, né? Foi o tema que mais me rendeu prêmios de reportagem. Um assunto que eu comecei a acompanhar antes do projeto, né? Eu acompanhei aquelas reuniões com Marco Maciel, Sérgio Guerra, Benjamin Steinbrück. E, assim, você vê que é um projeto que precisa da união dos políticos e empresários desse estado para sair do papel. Porque já anunciou a volta, mas está só no começo. E é isso que vai ser discutido em Suape. E o que a gente viu ao longo dessas cidades que a gente passou foi que é uma necessidade real e que tem carga. Né? Por exemplo, o pessoal do gesso do Araripe. Está chegando o gesso espanhol mais barato no Brasil do que o gesso do Araripe por causa de logística. Isso é pela falta do trem, que o Nordeste não tem trem. Né? O pessoal da Bateria Armoura, em Belo Jardim. Bateria Armoura, eles reciclam todas as baterias que eles vendem. Então, eles precisariam de um modal de transporte mais barato. A estimativa é pelo menos 30% mais barato. Então, assim, esse é um projeto que era bom que no dia 18 de novembro tivesse grande parte da sociedade empresarial e política desse estado, porque é um projeto muito importante. E ou a gente faz a Transnordestina, ou então vai aumentar a desigualdade regional. Porque o trecho cearense da Transnordestina vai ser inaugurado em 2027. E aqui está se falando que esse trecho de Salgueiro-Suape pode inaugurar em 2029 se tudo der certo. Se não houver uma pressão política e empresarial, não vai sair. Já se anunciou a primeira parte, que é 73 quilômetros. E que, teoricamente, é a parte mais simples. A parte mais complicada, que está no zero, é justamente a final, que chega no Porto de Suape. Que chega em Porto de Suape. Entre Custódia e Salgueiro, tem 179 quilômetros já prontos. Esse primeiro trecho, que vai ter as obras, que teve o edital lançado agora, em outubro, no último dia de outubro,
contratou obras para fazer 73 quilômetros de um trecho que vai de Custódia a Arco Verde. Sim. Esse trecho já tem 37% de execução. Quer dizer que na prática, vai praticamente acabar esse trecho. Mas os trechos mais complexos e que vão sair mais caros são os mais próximos de Suape. Por quê? Porque tem um adensamento populacional maior, Sim. vai se ter mais trabalho com desapropriação, com o trajeto, né, o percurso. Mas, assim, o que a gente torce e o que eu acho que o movimento econômico fez um gol foi de fazer esses seminários, mostrar a real necessidade que o Estado tem desse trecho Salgueiro-Suape, onde a gente mobilizou políticos, empresários. Por exemplo, em Belo Jardim, o pessoal da AVIP veio e demonstrou que para eles ficarem mais competitivos, é importantíssimo ter uma transnordestina, onde eles trazem grão, que é um insumo que eles usam, a 1.500 quilômetros de distância. 1.500 quilômetros de distância, transportado de caminhão. É muita. Não era para ser desse jeito. E tem uma coisa, Paulo, a partir do momento que você tem um trem, tá levando muito mais carga, você tira caminhões da estrada, melhorando a questão da infraestrutura, porque você termina melhorando a mobilidade como um todo, né? As pessoas que vão para o interior, para turismo, para trabalho, para alguma coisa, por necessidade. É a questão estratégica, inclusive econômica, né? Porque Suape, né, Angela, está fazendo tratativas, o pessoal está indo lá para o Matopiba, para o centro-oeste, para ver a questão dos grãos virem sendo escoados por aqui, né? E sem a ferrovia fica muito mais difícil. Fica tudo. E, inclusive, né, os especialistas dizem que para Suape se tornar um porto concentrador de carga, precisa dessa ferrovia. Que um porto sem ferrovia não vai muito longe. Esse trem é uma necessidade que vem de Araripina até o porto de Suape. E tem um detalhe também, que é a ferrovia que a China está querendo construir, né? Que aí a gente vai perder um parceiro comercial imenso aqui, porque você não vai ter... do Pacífico. A do Pacífico. Aí você termina complicando muito a situação daqui, economicamente até. E dizem, né, que se a Transnordestina vai sair, que depois vai ter um ramal que vai passar a ferrovia Norte-Sul, e essa ferrovia Norte-Sul vai fazer conexão com esse porto que vai dar para o Pacífico, esse porto chinês que vai dar para o Pacífico. Então, é mais uma chance de ter uma logística eficiente, ligando o leste ao oeste desse país, entendeu? Passando pelo Nordeste. Então, fica realmente o convite para quem quiser participar. No próximo dia 18, no Porto de Suape, é aberto, tem as inscrições no link, Simpla, você né? pode ver no site Movimento Econômico, tem um link também para você fazer as inscrições, é gratuito, então com certeza. Vale muito a pena de você participar disso. Então chegamos ao fim, né, de mais um Movimento da Semana. Eu queria agradecer, peço também que você acesse nossas redes sociais para ficar bem informado sobre todos os assuntos da economia e da política pernambucana.